Será que essa é uma boa área para fazer um loteamento? Para a gente responder essa pergunta, a gente precisa de mais informações sobre o empreendimento que você pretende fazer ali em cima. Como é que você vai adquirir essa área? Você vai fazer um pagamento financeiro ou você vai fazer uma permuta? Se você for fazer uma permuta, qual é o percentual de permuta? Qual é a estimativa de custo para a obra nessa região? Quantos meses você vai precisar para vender todas as unidades e os clientes vão parcelar a unidade em quantos meses? Um loteamento de sucesso é aquele que consegue responder de maneira consistente a todas essas perguntas e consegue analisar as variáveis nesse ambiente de incertezas. Nós estamos olhando para uma área e antes de empreender ali em cima, a gente quer ter uma ideia sobre como será o comportamento financeiro desse empreendimento. O que vai acontecer no nosso caixa? Qual que é a expectativa do custo do nosso investimento e como é que a gente espera que esse investimento retorne para o nosso bolso? E muito provavelmente, você está diante de uma situação em que você precisa avaliar a viabilidade financeira dessa propriedade. Você precisa de avaliar a viabilidade financeira do seu empreendimento de parcelamento do solo. Então, eu quero te apresentar essa ferramenta. Essa é a planilha de viabilidade financeira de loteamentos. Esse aqui é um arquivo em Excel e eu quero passar com você pelas telas onde a gente insere as informações sobre o nosso empreendimento e depois eu vou te mostrar quais são os retornos da planilha, quais são os cálculos que a planilha faz para a gente e como é que a gente pode tirar conclusões importantes sobre o nosso empreendimento a partir dessas informações. A gente tem aqui basicamente 4 telas de configuração e 2 telas de resultado. Eu vou passar com você por cada uma delas. A primeira tela de configuração diz respeito à aquisição do terreno, como nós iremos adquirir esse terreno. Primeiro a gente insere uma avaliação da propriedade, vou colocar aqui R$ 2.500.000, e depois a planilha pergunta como esse terreno será adquirido. Será por meio de um pagamento financeiro, uma permuta física, que é quando unidades dentro do empreendimento são dadas em pagamento pelo terreno, ou então uma permuta financeira, que é quando o terrenista se torna nosso sócio ao longo de toda a vida do empreendimento. Então eu vou simular aqui com você que nós iremos fazer uma permuta financeira de 35%. Então, eu vou destinar para o meu terrenista, durante todos os meses da vida do empreendimento, 35% do meu faturamento. E a planilha te pergunta, antes de fazer esse repasse para o terrenista, você deseja descontar alguma coisa? Do tipo, a taxa de administração de carteira, o marketing, os impostos. Muitas vezes isso aqui é um termo que é negociado na hora que você está contratando essa permuta. A gente tem aqui ainda uma possibilidade que é fazer um adiantamento ao permutante. E acontece também. Às vezes, no momento de negociação, o terrenista está disposto a fazer o negócio com você, mas ele tem alguma necessidade imediata, ele precisa de algum dinheiro. E aqui a gente tem a possibilidade de modelar como isso vai acontecer. Ele pode, por exemplo, te solicitar R$ 500.000, porque ele precisa de pagar uma conta no banco, ele precisa de construir alguma outra casa, enfim, ele precisa de um dinheiro. Então você transfere R$ 500.000 para ele, e esse dinheiro irá voltar para o seu caixa remunerado com juros. E aí a planilha faz isso por meio de retenções de repasse, mas eu não vou entrar nesse ponto agora nesse vídeo. A nossa próxima tela de configuração diz respeito à obra. E essa planilha permite que a gente simule a divisão da obra em até 3 fases não consecutivas. Então eu vou simular aqui com você, por exemplo, dividindo uma obra de R$ 3 milhões em 2 fases. A gente vai ter na primeira fase 60% do total e na segunda fase a gente vai ter 40% do total. A nossa primeira fase vai começar no mês 18, considerando que hoje é o mês 0, então eu preciso de 1 ano e 6 meses para iniciar minha obra, que é quando vai acontecer o meu lançamento, e eu vou ter 20 meses de obra nessa primeira fase. Eu vou fazer aqui uma distribuição linear do meu andamento de obra. Observe que quando eu estou fazendo aqui a configuração da viabilidade financeira, eu estou interessado primariamente no andamento financeiro da minha obra. Eu quero saber qual que é o meu ritmo de gastos nessa obra, não no andamento físico da obra. Então, eu fiz uma simulação aqui, uma simplificação, em que eu estou falando que minha obra vai andar 5% por mês nessa primeira fase, em que eu vou executar 60% do total. Eu estou interessado aqui no número de quanto eu irei gastar por mês. E a nossa simulação aqui é que eu irei gastar R$ 90.000 por mês. Se você já tem alguma experiência dentro do mercado de obras de infraestrutura para loteamentos, você sabe que não é bem assim que acontece. Os nossos gastos na obra não são lineares. E aí, se você tem essa experiência, você pode inserir aqui como você faz esse tipo de obra. Qual que é o fluxo de caixa de obra que mais se aproxima com a sua realidade.
no primeiro mês eu ando só 1% e no último mês eu ando o restante. Você pode fazer essa simulação aqui da maneira como você achar adequado. A minha segunda fase de obras vai começar então no mês 40 e vai ter 10 meses de duração dessa vez. E eu vou também fazer uma simplificação aqui falando que ela anda 10% a cada mês. A próxima tela de configuração diz respeito às vendas. E aqui, na tela de configuração de vendas, a gente pode dividir as nossas vendas em até 3 perfis diferentes. Quando isso aqui é útil? Eu posso falar, por exemplo, que eu irei vender algumas unidades à vista, as outras unidades serão parceladas e eu vou vender algumas unidades lá depois quando eu estiver fazendo o meu relançamento. Então eu posso fazer toda essa simulação aqui. Por exemplo, eu vou vender 300 unidades por R$45 mil à vista, né? O R$45 mil é o valor de aquisição à vista, se o cliente for te pagar em dinheiro. Então o primeiro perfil vai ser o perfil à vista, meu início vai ser no mês 18, que é quando acontece meu lançamento, e a velocidade de vendas é quantos meses eu preciso para vender as unidades dentro desse perfil. Então se eu estiver falando que eu vou vender 10% das unidades nesse perfil à vista, ou seja, 30 lotes, eu preciso de 2 meses para vender esses lotes à vista. E como o cliente está comprando comigo à vista, eu vou dar um desconto para ele sobre o total de 15%. E aqui eu insiro como é que será esse negócio. A gente vai colocar que vai ser uma adesão e eu parcelo em até 3 vezes, sem juros, para esse cliente que estiver comprando comigo à vista. É muito interessante a gente vender algumas unidades à vista, porque lá na hora que a gente estiver olhando para o nosso fluxo de caixa, você vai reparar como esses valores aliviam a nossa necessidade de capital. A nossa obra custa muito por mês, então receber alguns valores de maneira resumida acaba facilitando ou acaba diminuindo o nosso desembolso. Aqui no segundo perfil a gente vai inserir as nossas unidades parceladas e o início será também no mês 18, mas dessa vez eu preciso de 6 meses para vender 80% do total. E agora eu vou inserir quais são as características do meu financiamento, como é que eu vou parcelar essas unidades para os meus clientes. E eu quero te mostrar aqui um recurso que eu acho muito interessante e algumas pessoas acabam não colocando nas suas tabelas de preço, que é o recurso da parcela anual. É muito interessante, se você trabalha com loteamentos, colocar disponível na sua tabela de preços para os seus clientes uma parcela que vence a cada 12 meses. Funciona assim, o cliente ele entra no stand de vendas, assina um contrato com você e ele vai pagar as parcelas de adesão, a entrada 30 e 60, se a gente estiver parcelando em 3 meses. Depois ele começa o pagamento das parcelas mensais, em 120 parcelas mensais, 180 parcelas mensais, e então, uma vez por ano, vence um balão anual. É muito interessante você disponibilizar para os seus clientes o balão anual, porque isso acaba aliviando os pagamentos mensais desse cliente, você acaba desafogando o orçamento familiar. E é comum também que algumas pessoas tenham uma receita extraordinária uma vez por ano. Ou esse cara recebe alguma bonificação no seu trabalho, ou ele recebe um 13º, enfim. Eu acho interessante você trabalhar com parcela anual. Se você nunca fez esse teste, eu sugiro que você faça o teste no próximo lançamento. Crie a tabela de preços, deixe isso disponível e dá uma analisada em quantos clientes preferem esse modelo com balão anual. Eu vou completar aqui o preenchimento e quando você adquirir essa ferramenta, você vai ter acesso a um curso mostrando conceitos de viabilidade financeira. Lá eu vou te mostrar como é que a gente faz essa avaliação de projetos de investimento, quais são os conceitos importantes de matemática financeira para a viabilidade financeira. E lá também você vai ter acesso a um vídeo explicativo. Nesse vídeo eu vou passar com você em cada campo, explicando o que esse campo significa, onde é que esse campo está ligado no restante da planilha, como é que a gente modela a nossa realidade, como é que a gente usa essas variáveis aqui para aproximar ao máximo a nossa planilha do que pode acontecer no futuro. E aqui o terceiro perfil vão ser as minhas últimas unidades. Eu vou lançar essas últimas unidades no mês 48 em 3 meses e vão ser os últimos 10%. E como eu já vou ter terminado a primeira fase de obras, eu vou cobrar dos meus clientes um pouquinho mais. E eu também vou dificultar o pagamento. Eu vou falar que a minha adesão continua sendo 10% e eu vou parcelar em 3 vezes, mas agora tem juros. E agora eu vou ter só parcelas mensais e serão menos meses, o parcelamento será menor. Vão ser só em 84 meses. Beleza, aqui eu fiz um preenchimento muito rápido da configuração das vendas do empreendimento. Lá, quando você adquirir essa ferramenta, você vai ver o que cada um desses campos significa e como é que a gente tira o maior proveito disso aqui. A próxima tela diz respeito às configurações gerais do empreendimento. O restante, qual é a database? A database é o mês 0 do meu fluxo de caixa. A administração de carteira, quanto que a empresa que administra os recebíveis cobra de você. Ela cobra 5%?
Pode ser um percentual sobre o valor da parcela, ou pode ser um valor fixo por parcela recebida. Isso aqui depende da sua negociação. Qual é o valor da comissão de venda dos seus corretores? E aqui tem uma característica interessante, que às vezes gera um pouco de discussão com sua equipe comercial, que é como é cobrada essa comissão de vendas. Se o corretor parcelar a adesão com o cliente em 3 vezes, esse corretor vai receber a sua comissão à vista ou parcelada? Você precisa de negociar isso, porque isso é importante para o nosso fluxo de caixa. Vou colocar aqui que o pagamento será feito de acordo com o fluxo da adesão. Então, se o cliente parcelou a entrada em 3 vezes, o corretor também receberá a sua comissão em 3 vezes. Como é que será nosso marketing? Se será um valor fixo ou se será um percentual do VGV? VGV é o valor geral de vendas. Eu vou colocar aqui 4 parcelas para o nosso marketing, só para a gente ter esse campo preenchido. Qual é a taxa para cálculo do valor presente? Qual é o seu custo de capital? E talvez esse aqui seja o campo mais importante de uma planilha de viabilidade financeira. Lá dentro do curso de viabilidade, que você vai ter acesso ao adquirir essa ferramenta, vai ficar claro qual é a importância do seu custo de capital, como é que você encontra o seu custo de capital e o que isso significa dentro desse universo de análise financeira. Projetos e despesas iniciais, isso aqui são todos os seus custos antes da obra. Então, se você vai contratar um advogado para fazer o contrato, um topógrafo para fazer o levantamento da área, o projetista, despesa de aprovação, despesa de registro, quanto você precisa para resolver esse empreendimento antes da obra. Então, posso falar aqui que são R$150 mil e eu vou lançar esses valores do mês 0 até o mês 9. E eu vou fazer uma distribuição linear de 10% a cada um desses meses. As despesas administrativas, que é o salário da sua equipe, o seu salário, o aluguel mensal, a despesa de lanche, impressora, manutenção de escritório, limpeza. Qual é a contribuição mensal desse empreendimento com o total das suas despesas? Pode ser, por exemplo, R$5 mil. Isso vai ser cobrado até o término da obra ou até algum mês fixo. Você informa aqui. Os tributos já estão calculados de maneira correta e aqui você pode inserir outros lançamentos, do tipo receita e despesa. Enfim, com esses dados preenchidos, a gente já consegue dar uma olhada nos resultados que a planilha mostra para a gente. A primeira tela de resultados é o fluxo de caixa, e esse aqui é o grande recurso dessa planilha. A planilha monta para a gente a projeção de fluxo de caixa de maneira automática, e você vai ver aqui que isso se aproxima bastante com a realidade que a gente está tentando simular. Então, aqui começando no mês 0, a gente tem as 10 parcelas de R$15 mil relativos aos nossos projetos, e a gente também já está lançando aqui as nossas despesas administrativas mês a mês. Eu quero chamar a sua atenção para essas últimas 3 linhas, que é a linha de saldo de cada mês, a linha de saldo a valor presente de cada mês e a linha de saldo a valor presente acumulado. Essas 3 linhas são a nossa viabilidade financeira. Se você não está tão acostumado assim com análise financeira de projetos, ao adquirir essa ferramenta, de novo, você vai ter acesso a um curso, lá vai ficar muito explícito o que isso significa. Mas, de maneira geral, a gente precisa levar em consideração a influência do tempo sobre os nossos projetos. Eu receber R$1.000 daqui 12 meses não é a mesma coisa de eu receber R$1.000 hoje. Por quê? Porque o tempo exerce uma influência muito grande sobre o dinheiro e a gente usa os juros para calcular essa equivalência. Quanto que eu tenho que receber daqui 12 meses para que isso tenha o mesmo significado de receber R$1.000 hoje? Essa é uma conta que a gente resolve de maneira simples dentro da matemática financeira, mas para isso você precisa de alguns conceitos. Então aqui embaixo eu estou fazendo a minha viabilidade financeira. Quando eu chego lá no mês 16 eu tenho minhas parcelas de marketing e no mês 18 eu tenho o meu lançamento, R$251 mil no primeiro mês, a minha primeira parcela de obra. Com isso, eu vou pagar o meu terrenista, vou pagar a administração de carteira, vou pagar a comissão de vendas e também irei pagar os impostos. Os impostos são calculados como se você fosse uma empresa dentro do lucro presumido. Então, tem impostos que a gente paga mensalmente e impostos que a gente paga trimestralmente. Tem o saldo daquele mês e aqui embaixo o nosso saldo acumulado. E observe que a partir do mês do lançamento, esse nosso saldo acumulado ele passa a ficar cada vez menos negativo, né? Depois dos primeiros 20 meses de obra, a gente tem um intervalo de 2 meses e a nossa obra é retomada no mês 40. E o meu relançamento, quando eu vendi aquelas últimas unidades mais caras, foi lá no mês 48, se eu não me engano, né? Enfim,
Aqui o nosso saldo passa a ser positivo, o nosso saldo mensal passa a ser positivo a partir do mês 50 e o nosso saldo acumulado a valor presente inverte o sinal no mês 56. No mês 56 para o mês 57 acontece o nosso payback, que é a gente passou por uma longa fase de investimentos, o nosso caixa ficou negativo e aos pouquinhos o nosso caixa foi se aproximando de zero até que chega o mês 56, mês 57. Então, o nosso caixa passa a ser positivo. A partir desse mês aqui, o nosso investimento já foi pago com juros e agora é só alegria daqui para frente. Até o último mês de recebível, que considerando as diferentes velocidades de venda, vai acontecer lá no mês 145 ou setembro de 2034. E aqui embaixo eu tenho o meu valor presente líquido, ou meu lucro econômico a valor presente de R$ 3.155.000. Vamos dar uma olhada aqui na tela de resumo de resultados e entender como é que é a síntese desse empreendimento. São 300 unidades a R$ 45.200. Esse valor aqui é um pouquinho diferente dos R$ 45.000 que eu inseri anteriormente, porque tem unidades que eu dei desconto e unidades que eu cobrei um pouquinho a mais. Meu VGV, valor geral de vendas, é de R$ 13.567.000. A avaliação da minha propriedade foi de R$ 2.500.000. O valor pago neste terreno efetivamente foi R$ 6.300.000 ou a valor presente R$ 3 milhões. Eu acho interessante comparar quanto que o terreno custa, se você fosse fazer um pagamento em dinheiro, e quanto você está pagando nele de fato. Se você tivesse dinheiro, você pagava R$ 2.500. Como você teve que fazer uma permuta, a valor presente você está pagando R$ 3 milhões. De maneira geral, isso aqui é verdade. As permutas custam mais caro do que o pagamento financeiro. E eu te explico isso com detalhes lá dentro desse curso de viabilidade. A comissão de vendas e a comissão de vendas a valor presente, o custo da unidade. Então essa unidade custa R$ 23.000 e você está comercializando por R$ 45.000. A exposição máxima de caixa, R$ 416.000, que acontece em setembro de 2026, o mês 49. Então, o seu valor presente líquido de 3.100.000, o ROI, a TIR e a emitir. É mais ou menos o seguinte, tá? Mais ou menos o seguinte, você vai aplicar R$ 416.000, vai receber esses R$ 416.000 de volta com juros de 1% ao mês, você vai receber esse dinheiro de volta remunerado com juros, e além disso, você recebe um lucro de R$ 3.100.000. É sempre essa análise feita a valor presente. Essa é uma grande simplificação, mas ela não está tão errada assim. Antes de eu partir aqui para a análise estática, eu quero te chamar a atenção aqui para um detalhe no fluxo de caixa. Essa linha de saldo aqui, ela representa para a gente efetivamente qual será o saldo da conta corrente do seu empreendimento mês a mês. E dentro do mundo real, o saldo de conta corrente de uma empresa não pode ser negativo. Você não pode ficar usando cheque especial, limite de cheque especial na sua conta de pessoa jurídica. Efetivamente, esse saldo tem que ser, no mínimo, zero. Isso significa que todos os meses em que esse saldo está negativo, alguém tem que vir aqui e fazer um aporte em cima desse saldo. E aqui a gente já tem uma ideia muito boa sobre um modelo de negócios. Você pode vender cotas do seu empreendimento para pessoas próximas a você, para os investidores. E você pode propor o seguinte negócio: olha, participa comigo de 10% dos desembolsos, então você terá o retorno proporcional lá na hora que a gente tiver dinheiro entrando dentro do caixa. Então você vai participar comigo de 10% dos desembolsos e vai ter retorno de 10% sobre os valores positivos. Então o que isso significa? Se a gente volta aqui no mês zero, cada cota de 10% tem que contribuir com 10% desse saldo negativo. Então, R$ 2.000 negativos aqui, R$ 2.000 negativos aqui, de acordo com a projeção de fluxo de caixa. Lá na hora que a gente começa a obra, os gastos aumentam um pouquinho. Então, no mês 26, a pessoa vai ter que contribuir com R$ 5.000. E aí, essa pessoa, lá na hora que eu terminar a minha segunda fase de obras, essa pessoa vai ter o retorno proporcional. Então, no mês 58, essa pessoa vai receber R$ 12.000 já tributados. Por enquanto, no Brasil, a gente não tributa lucros e dividendos. Então, esse valor, se essa pessoa está participando com você na empresa, esses R$ 12.000 que ela está recebendo já são isentos de tributação, porque eles já foram tributados na empresa. Voltando lá para a tela de resumo de resultados, a gente tem um campo aqui de análise estática. Eu não gosto muito de olhar para esse campo, mas algumas pessoas acham interessante, eu deixei aqui. Eu não acredito que isso aqui sirva muito para tomada de decisão, eu prefiro olhar para o fluxo de caixa. Bem, como você pode observar, essa planilha ela é muito completa.
Existem muitos campos e o nosso objetivo com todos esses campos é simular a realidade dentro de um ambiente de incertezas. A primeira vez que eu olho para o empreendimento, eu tenho poucas informações sobre o que vai acontecer lá na frente. À medida que o tempo passa, eu vou me aproximando mais do que vai ser a verdade. Então, há 12 meses do lançamento, eu acho que as obras irão custar tanto. Agora, nas vésperas do lançamento, com todos os projetos, todos os orçamentos, eu já sei quantas obras irão custar. Às vezes, elas já estão inclusive contratadas. Então é importante perceber que a viabilidade é um estudo que é dinâmico, ele não é estático. Essa planilha aqui não é algo que você vai usar uma vez, vai imprimir o resultado, guardar dentro da gaveta e pronto. Não, é uma coisa que você precisa usar durante toda a vida do empreendimento. E aí, ao adquirir essa planilha, você vai ter acesso a um curso de viabilidade. Lá eu vou te mostrar quais são esses conceitos importantes e eu quero te ajudar a pensar em um empreendimento em termos de viabilidade. Mas é importante perceber que esse não é um curso sobre como fazer um loteamento. Eu não vou te ensinar a encontrar uma boa área, a contratar projetistas, a fazer um projeto, a tornar sua unidade atrativa. Esse não é meu objetivo com essa ferramenta. A viabilidade financeira é o teste final da qualidade de uma ideia. Quando você olha para uma área e tem a ideia de lançar um empreendimento ali em cima de tal maneira, vender as unidades por tanto, fazer uma obra de tal jeito, propor uma permuta de tantos por cento, e essa ideia te parece boa, como é que a gente sabe se essa ideia é boa ou ruim? A gente tem que submeter essa ideia ao teste da viabilidade financeira. Se essa sua ideia for de fato boa, a gente vai ver na viabilidade um registro de lucro. Agora, se essa sua ideia não é tão boa assim, é uma ideia meio fraca, a gente vai ver dentro da viabilidade um registro de prejuízo. Bem, se você ficou com alguma dúvida sobre essa ferramenta, por favor, me mande um e-mail ou então uma mensagem lá no meu Instagram. Espero que essa ferramenta te ajude a alcançar projetos lucrativos.